Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Harrison Oliveira, mais conhecido como Belém, vocês podem ficar à vontade para me chamar assim. Eu sou um dos especialistas na temática ESG aqui da BGI Brasil e hoje eu estou recebendo o meu amigo Rafael Lima, que é mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos e também faz parte do nosso time aqui de especialistas da BGI e vai conversar um pouquinho com a gente. Obrigado, Rafa, por ter cedido um pouco do seu tempo para a gente poder bater esse papo. Olá, Belém. Muito prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão relevante, né, para a economia global e também para nossa querida BGI, que está cada vez mais se inteirando sobre esses assuntos socioambientais e como que essa temática mesmo de transformação de modelo de capitalismo está revolucionando, né, nossos negócios e também a economia como um todo. É um grande prazer estar aqui e falando um pouquinho mais sobre esse tema. Também vale ressaltar que você também é mestre, também em química, também bem voltado para soluções tecnológicas voltadas para a saúde, que é um tema bem relevante também. Conte um pouquinho mais sobre isso também. Bem, é verdade, não vou falar tanto aqui de mim, mas sim, tenho essa formação e também faço parte aqui do time que vai tocar as entrevistas. Mas, voltando ao nosso foco em você, nos nossos últimos episódios, do qual você fez parte, a gente estava falando um pouquinho mais sobre a temática, né, dessas SDGs, das ODS, que é o nosso tema central aqui hoje. No último episódio nós falamos um pouco especificamente da ODS 9, de crescimento econômico, etc. E como que isso vinha trazendo aí um grande boom na sociedade na temática ESG. Mas eu queria que a gente voltasse talvez um pouco mais e queria que você me contasse um pouquinho, dada a sua experiência, como que surge esse contexto de ESG, de ODS, na verdade, no mundo, para a gente poder entrar um pouquinho aí, para a galera poder entender melhor como que ESG faz parte desse contexto inteiro. Conta um pouquinho pra gente. Então, Belém, é ótimo a gente começar essa discussão sobre ESG, começando realmente ali no início, onde começam as discussões sobre ODS, que foi justamente ali na virada de milênio. Então, nos anos 2000, houve-se uma conferência que foi discutida ali quais que seriam os objetivos para a transformação socioambiental no mundo, né? Então, naquele ano foi estabelecido 8 diretrizes, que seriam metas para 15 anos, e com essas metas teve realmente uma revolução na forma de como que as pessoas tinham acesso à água potável, por exemplo. Teve taxas bem consideráveis também na redução de pobreza e também alguns outros parâmetros bem interessantes para a indústria em termo global. E ali é bem interessante a gente comentar também como que o Brasil está inserido nesse contexto desde o início, né? Então, em 2012 teve o Rio 20, onde foi revista essas metas e foi estabelecido ali mais, no caso, 9 metas, totalizando 17 para um objetivo sustentável para a Agenda 2030, que aí contempla os 17 objetivos sustentáveis para a ONU. Então a gente está aqui nesse momento mesmo de ver de como que a gente pode aplicar essas metas que trazem um contexto tão global para as práticas na nossa sociedade, nas empresas também. Mas um ponto que eu acho que é legal de mencionar, né, é como que a temática ESG surge, então, nesse contexto, né? Pelo que a gente sabe, então, as ODS ela já vem ali trazendo em 3 pontos, em 3 frentes principais, né? Que é do social, do crescimento econômico, do ambiental. E Uhum. aí, nesse contexto, surge o termo, assim. Então, de onde que vem o termo ESG? Como que isso se relaciona com esses 3 pilares das ODS que a gente tem hoje? Então, acho que o termo ESG tem tudo a ver com os objetivos sustentáveis, né? E esse termo surgiu ali em 2004, foi praticamente próximo dessa discussão das ODS, mas foi uma forma de como materializar essas metas no mercado financeiro e também na prática das grandes organizações, né? Quando a gente olha as ODS, tem justamente esses pilares de social, ambiental e também objetivos voltados para a implementação prática na indústria. E ESG vem justamente com um viés bem parecido quando contempla também a governança. Então, de que forma que as grandes corporações vão começar a adotar práticas mais transparentes, que consigam integrar a comunidade como um todo para viabilizar práticas mesmo, né, na nossa sociedade. Então, em termos de transformação energética, transformação ambiental e também como incluir a sociedade como um todo ali nessa grande transformação. Esse é um ponto que eu acho que é bastante relevante, porque quando a gente fala geralmente de empresas, a gente estava falando. Eu lembro assim de discussões muito antigas que a gente falava assim: a gente vai ter ali um terceiro setor que vai trabalhar ali puramente com o social, com as ONGs, né? A gente vai ter um Uhum. setor que vai trabalhar ali exclusivamente o setor empresarial, que vai movimentar a economia e tudo mais. E aí
a movimentação que a gente tem observado é que cada vez mais a gente entende que as duas coisas estão juntas, né? Hoje em dia até se fala de setor 2,5, né, etc. Então, qual que é o contexto daquela empresa, né? Qual que é a contribuição daquela empresa para o contexto qual a rodeia, né? Então, se a empresa ela está no ambiente X, como que está a comunidade naquele ambiente? Como que ela cuida das pessoas que trabalham com ela, que interagem, enfim. E aí, queria que você me comentasse um pouco sobre como que o mercado vê essa mudança, assim mesmo. Aquela mudança daquele tipo de empresa que estava ali focada, super focada, né, no lucro, e aí do nada a gente precisa agora olhar para a sustentabilidade, o que é sustentabilidade. Quando a gente fala da ODS 9, é uma ODS também de crescimento econômico, então como que a gente atrela o crescimento econômico com a sustentabilidade? Quando a gente fala do S, do social, né, a gente fala muito ali a gente pensa muito em projetos sociais, mas como que a gente consegue fazer o social dentro da própria empresa, né, na convivência, no dia a dia, que pode parecer algo muito utópico e muito na contramão do crescimento econômico. Mas as 17 metas, elas vêm ali justamente para unificar, né? Eu preciso de crescimento econômico, mas eu preciso disso com várias outras coisas, né? Desenvolvimento ambiental e social. Então, como que você enxerga essa mudança no mercado? Como que as empresas têm reagido a isso? Não, você trouxe vários pontos aqui que a gente poderia conversar sobre diferentes óticas, mas eu acho legal a gente pensar mesmo historicamente, né? Como que a economia veio se modificando perante a mudanças globais e também a própria mudança da economia. Então, quando antes, principalmente até a década de 90, 80, o modelo de capitalismo era bem voltado ali para a maximização de lucros de acionistas de empresa, então isso era um modelo bem direcionado. Então as práticas eram realmente redução de custos, maximização de linha produtiva, que veio desde ali de Ford, né, depois... Desde a Revolução Industrial, a Revolução Industrial, que a veio crescendo chegando, aos né, poucos, depois veio o sistema Honda, enfim. Foi um degrauzinho mesmo até chegar a um modelo de Lean que seria justamente, né, de maximização de lucros e, consequentemente, formação de grandes fortunas, objetivando sempre o lucro de acionistas, né, que é o capitalismo de shareholders, que o pessoal comenta. Agora, a gente está num momento muito interessante da nossa história, que a gente está passando uma transição para o modelo de capitalismo de stakeholders, que, na verdade, é um modelo que não está focado ali no acionista, né, na pessoa que detém capital, mas está voltado para todos aqueles que estão envolvidos na cadeia produtiva, na comunidade, nos setores públicos, enfim. Esse modelo de capitalismo de stakeholders é o que está por trás da temática ESG, que está por trás da Agenda 2030 e, consequentemente, das ODS, que é justamente um modelo que está voltado na geração de valor. Então, de que forma produzir novos produtos, serviços, processos, que vai agregar valor para todos na ponta do negócio. E isso está super a ver com todas essas mudanças de transição de capitalismo que a gente está vendo. E quando você comenta, né, da ODS 9, que é inovação para a indústria, eu gosto de comentar também da ODS 17, que é parcerias para implementação. Então, de que forma você vai fazer isso acontecer, né? Isso não pode vir de uma iniciativa isolada de uma empresa XYZ que quer mudar sua rota produtiva. Ela vai precisar de ter um apoio da comunidade, vai precisar de um apoio dos governos, de políticas públicas, e de que forma que ela vai fazer isso. E também, consequentemente, vai precisar do apoio de novas diretrizes do próprio mercado financeiro, né? Como que você vai viabilizar essas ideias? Porque no final é tudo fluxo de caixa, é tudo mecanismos financeiros para as empresas conseguirem viabilizar essas iniciativas. Certo. E eu acho que uma coisa que é muito importante da gente pensar, isso que você falou, né? Quem são os stakeholders, né? Então, antigamente a gente olhava muito stakeholders muito fortemente a pessoa que está lidando diretamente ali com a empresa, o cliente, então a gente olhava muito para o cliente. E aí hoje a gente consegue ver outros atores, então os colaboradores também são stakeholders, parceiros são stakeholders, órgãos de fomento podem ser, a comunidade na qual ela está inserida são stakeholders, é todo mundo que interage de alguma maneira, não é mesmo, com aquela empresa. Só para a gente comentar um pouquinho sobre as três letras, né, do ESG, consegue passar aí um overview assim do que
o que seriam boas práticas no E, no S, no G, para essa empresa que está voltada para os stakeholders, né? Agora que está mudando o foco, né? Não que agora os shareholders são importantes, mas eu acho que é mais uma mudança de foco, né? A gente está olhando agora um ambiente mais macro. Você conseguir passar, então, beleza, o que é de maneira geral o E, o que é o S, o que é o G na sua cabeça? Não, legal. Eu acho que tanto o E quanto o S fica um pouco mais palpáveis, mais claro na cabeça das pessoas de o que poderiam ser práticas, né? Mas eu acho que vale a pena a gente comentar também. Quando a gente pensa no ambiental, que é o E, né, do que a gente fala do A, o ASG, que são práticas que as empresas têm adotando para realmente fazer um mundo com menos pegada de carbono, que minimize ali o aquecimento global, mas que também esteja ali na ponta da sua produção como um todo. Então, como minimizar resíduos sólidos, como que você vai fechar toda a sua cadeia ali de produção, de forma que você vai começar a segregar fornecedores que também estão alinhados com essas práticas mais ambientais. Então, são várias vertentes, né? Quando você pensa no Brasil, que é uma potência socioambiental, e todas as palestras, todas as conferências falam que o Brasil é o centro para fazer essa transição acontecer. Tem questão da Amazônia, que com certeza é um foco que as empresas têm que ter. Pensando, uma diversidade, né, de biomas, Pantanal, Caatinga, etc. E de que forma trazer isso como um modelo de negócio, um modelo econômico, não só para, enfim, mitigar desmatamento, mas de que forma você fazer a Amazônia como um polo mesmo de inovação e de desenvolvimento. Tanto de fármacos que pode extrair dali. De novas substâncias, produtos naturais, né? Várias linhas de pesquisa, Exato. Inclusive. Como que você pode envolver comunidades que estão em torno por exemplo, de empresas do setor de mineração, de siderurgia. Porque ali e o próprio setor de energia também, né? Quando você vai fazer uma barragem, você tem que olhar em questão a parte ambiental e também a comunidade que está ao redor. E aí já entra um pouco no S, né? O S tem um olhar para fora da empresa e também para dentro. Então, qual que está sendo o seu impacto na comunidade que você está atuando? Você está envolvendo ali as pessoas que estão consumindo o seu produto na tomada de decisão para a construção de novos produtos, de novos serviços? Então, são novas formas de gerar negócio centrados ali nesses stakeholders, ou nos clientes, ou nas pessoas que são afetadas. E um ponto que você falou que é interessante é que, dependendo de como você olha, uma mesma ação ela pode estar contida tanto no E quanto no S, né? Então, vamos supor, se você falou ali de uma empresa que extrai recursos naturais na Amazônia, que a gente tem uma comunidade ali. Dependendo do impacto ambiental que você vai ter naquele lugar, isso vai afetar diretamente a comunidade que vive ali, né? A comunidade, sei lá, ribeirinha, a comunidade indígena, ou às vezes até mesmo a comunidade na própria cidade, em grandes centros, mas que estão próximos dessas áreas aí de extração. Então, dependendo de como você olha, isso é um gancho muito legal da sua fala, que dependendo de como a gente olha, a gente consegue enxergar essa prática tanto como E, tanto como S. As coisas às vezes não são, né, caixinhas isoladas, mas todas elas se conectam. Isso que eu gosto de comentar muito na transição de capitalismo, não como siglinhas separadas. E como que o G vem para juntar isso tudo, entendeu? Como que a empresa está se estruturando em termos de conselho administrativo, de transparência de resultados, se ela está reportando anualmente ali, como que está sendo seus objetivos estratégicos, de que forma que eles estão atingindo essa transição para uma Agenda 2030. Então, toda a parte de governança é que vai fazer essas pequenas ações acontecerem. Então, por isso que é tão importante as empresas atrelarem a contabilidade, os seus modelos financeiros, essas práticas, como que eu vou falar para a comunidade, para não ser só uma forma de marketing, né? Não ser ações concretas mesmo, não ser uma forma de só falar para o mercado, olha, eu estou fazendo ações práticas, estou publicando alguma coisinha aqui, não. Isso tem que ser muito orgânico, isso as pessoas têm que sentirem na pele, as pessoas a comunidade inteira tem que ver essa mudança acontecendo, né? Isso vai tanto para fora quanto para dentro da empresa também. Então, de que forma que a empresa está dando voz para todos os seus colaboradores, de que forma que é um ambiente saudável fisicamente, mentalmente para as pessoas trabalharem, de que forma que a empresa está dando voz para que as pessoas se assumam como pessoas mesmo e tenha conforto para falar de diferentes termos.
religiões, opções sexuais, enfim, tudo, né? Então isso também está voltado um pouco para o S interno. Então, quando eu vejo SG, eu acho que é muito uma transição para um modelo de capitalismo mais saudável para todos, né? Uhum. E aí uma coisa que eu queria que você comentasse, você falou lá no início, uma parte sobre segregação, por exemplo, dos fornecedores, que tem boas práticas, enfim. E aí, como a gente está falando do modelo de transição, que não é necessariamente para as empresas, mas que vai pegar a sociedade como um todo, as comunidades, etc. Você falou sobre a parte de governança social, né, de contratação, das pessoas se sentirem à vontade, como que elas se sentem no ambiente de trabalho. Isso também faz parte das práticas. Então, eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre a relevância disso para as empresas, né? Então, dada essa mudança que a sociedade tem, né, vem tendo nesse ponto, qual que é a relevância disso para as empresas? Então, onde a empresa hoje que não se adequa nas práticas ESG, o que ela perde nos próximos 5, nos próximos 10 anos? Qual que é a relevância dessa adequação, na sua opinião? Olha, tem diferentes aspectos aqui, mas eu gostaria de ir um pouquinho mais para os termos financeiros mesmo da empresa e de impacto que vai ter ali para os próprios acionistas, né, para as pessoas que estão envolvidas com a perenidade da empresa. Até porque o conceito ele foi criado numa provocação para a galera lá do setor financeiro, né? Política de investidores, etc. Porque esses termos todos já vêm de muito tempo. Essa discussão já é teórica desde 1900 e bolinhas, né? 1950 para trás. Mas esses novos termos, ODS, SG, vêm de uma forma de como que o mercado de capitais vai começar a assimilar isso e viabilizar mesmo para as empresas, né? Porque sempre foi algo caro, foi algo que não estava ali no core da empresa mesmo. Então, como que novas práticas do mercado financeiro vêm para viabilizar essas ações? Tá? E aí a gente tem diferentes aspectos. Quando a gente pensa em uma transição ESG, isso está completamente relacionado com inovação, então vai ter um risco ali relacionado e como que a empresa vai conseguir viabilizar uma transformação estrutural da empresa e geração de novos negócios. Então, risco está atrelado também com retorno de capital, né? Então, o mercado de capitais está se moldando, está se ajeitando de forma que, beleza, eu te dou condições para fazer essa transformação agora, esperando um retorno de capital lá na frente. E aí o que a gente tenta trazer como estudo, justamente o mapa sustentável. Então, existem mecanismos hoje, tanto de mercado de dívida, mercado também de equity, né, de venture capital, que está se adequando para trazer essas práticas de uma forma mais palpável mesmo para as empresas. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas... Sim. Não, e aí é uma coisa que eu queria entender um pouquinho melhor, assim, pelo que você me falou, então, esse movimento do mercado financeiro tem sido muito forte. E aí queria que você comentasse um pouco sobre a visão dos investidores mesmo. Então, eu como investidor, eu vou investir na minha empresa que não tem políticas ESG ou que tem políticas ESG? Porque na minha mente é muito claro, né, que a temática ESG também ela é um fator que cria uma barragem para riscos da empresa, né? Então, se eu tenho uma empresa que ela tem boas práticas ambientais, eu tenho várias atenuações de riscos de reputação ou de produtividade. Na questão social, por exemplo, a gente já tem estudos hoje que falam, né, que grandes talentos eles procuram empresas alinhadas com os seus valores, então uma empresa que não vá perder talentos. Na questão de governança também, então, enfim, rombos de caixa, casos de corrupção dentro das empresas. Então eu vejo hoje que empresas que não adotam uma prática ESG, elas correm um risco muito grande para os próximos 5, 10 anos, e eu, talvez, se fosse investidor, não ia querer colocar o meu dinheiro em uma empresa que não está tão bem assegurada. Queria saber mais ou menos a sua opinião assim, sobre isso. Sim, o que a gente percebe é justamente essa percepção. Então, quando você pensa nos grandes fundos de investimento, a própria B3, que é a nossa bolsa do Brasil, ela na semana passada, já no início de maio, já comentou, olha, empresas, vocês precisam colocar o ODS nos seus modelos de negócio, vocês precisam começar a implementar isso. O próprio mercado de carbono ainda não é regulado no Brasil, mas está em discussão de como viabilizar isso no curto prazo. Próprias práticas e regulações internacionais de formas de reporting está sendo discutida. Você vai comentar um pouco sobre isso nos próximos podcasts também, então spoiler aí, né? Sim. Mas, enfim, todas essas práticas, elas estão sendo refletidas em como que o mercado está olhando isso. Então, investidores vão colocar dinheiro nas empresas que
que estão se comprometendo a esse risco de longo prazo. E é muito interessante quando você fala disso, porque até então a gente está falando aqui de Brasil, né? Quando a gente vai olhar para o exterior, por exemplo, esse é um tema que já não está assim, 100% exaurido, mas é uma discussão que está levemente mais evoluída, mais elaborada. Talvez até um pouco mais que levemente, né? Até talvez pela responsabilidade histórica, né, das, sei lá, emissões de carbono, a indústria, né, nasceu na Europa, então a gente já tem esse contexto histórico um pouco mais forte. Então, acho que fica um ponto de atenção muito grande para as empresas brasileiras que têm um braço ali no exterior. Cada vez mais eu vejo essa tendência, né, do cerco e se fechando. Eu chuto aí que nos próximos anos, poucos anos, não vou chutar um número, mas nos próximos poucos anos, talvez as empresas que não tenham aderência às temáticas ESG, elas sejam fadadas mesmo a não existir mais, né? Porque esse cerco vai se fechando, a gente vai começando a incluir apenas as empresas que estão dentro desse patamar de contenção de risco, de evolução em políticas ambientais, o mundo tem mudado e as empresas brasileiras elas precisam acordar que para que daqui a 10 anos nós estejamos nesse ambiente, a gente precisa fazer hoje, né? Precisamos evoluir hoje, inovar hoje, criar novas tecnologias hoje. Como que é a sua visão aí em relação a isso? Não, você tocou em vários pontos legais, assim, desde como que a Europa foi o berço também das indústrias. A gente pode citar também os Estados Unidos, que está com uma economia bem mais madura, que permite mesmo mecanismos do mercado financeiro para alavancar algumas iniciativas. Mas o Brasil, querendo ou não, é um grande polo sustentável global, né? Então, quando a gente pensa na oportunidade que as empresas que sejam nascidas aqui no Brasil ou empresas multinacionais que têm sede no Brasil, a oportunidade que elas têm de aproveitar mesmo dos recursos naturais e também de diversidade do Brasil para alavancar negócio, elas vão, a partir do momento que elas conseguirem utilizar esses recursos que elas têm na mão, elas vão ser bem mais destacadas perante a concorrência, né? E acaba que o mercado vai começar a se agregar. Que antigamente, eram as empresas que não investiam em inovação, começavam a perder mesmo relevância de mercado, agora a transição está sendo muito para um viés ESG. Então, as empresas que não se adaptarem às novas diretrizes regulatórias, não conseguirem aproveitar os diversos mecanismos que existem, né, para viabilizar essas iniciativas no Brasil, elas vão acabar ficando de lado, realmente, como você disse, né? Então, a gente pensa no Brasil hoje. O Brasil hoje tem alguns mecanismos que muitas empresas ainda não utilizam para alavancar a inovação, como, por exemplo, a Lei do Bem. Então, hoje já está num patamar de discussão da Lei do Bem que o Ministério está pensando em como que vai colocar métricas também socioambientais ali no critério de distinção de projetos. Então, se antes era uma bem viés de inovação tecnológica, com bem característico ali mesmo, hoje a gente também está olhando de que forma que esse projeto vai trazer um impacto para todos os stakeholders, né? Para todo mundo que está na ponta da cadeia. Então a gente pensa também como outras organizações de fomento aqui no Brasil estão estruturando para dar um crédito mais barato também para as empresas que querem alavancar uma grande iniciativa de transformação ESG, né? Não transformação digital mais, também incluso. Mas o quanto mais você conseguir atrelar, né, a inovação com esses vieses socioambientais, mais você, quando eu digo, as empresas, né? As empresas vão estar conseguindo trazer novos modelos de negócio, novos processos, novos produtos que vão se destacar perante a concorrência. Então isso acaba que vai ser uma segregação natural, eu vejo assim, sabe? Com certeza. E aí vem todo esse movimento, né, que a gente precisa organizar e que não deve ser fácil para as empresas, devem ter vários desafios aí, porque bem ou mal a gente está falando dos últimos anos, né? Até a chegada disso no Brasil. Para finalizar, Rafa, então eu queria que você me contasse um pouco de quais fontes que a gente pode ficar antenado, o que a gente pode acompanhar, o que tem saído de artigos, para quem quiser se inteirar mais desse tema, tanto de ESG quanto das ODS, para a gente deixar aqui algumas referências para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente no YouTube. Não, perfeito. Acho que existem várias fontes, né? Quando a gente pensa ESG, até está sendo o termo do momento. Mas, por exemplo, as pessoas que se interessam podem acompanhar mais o próprio site da Bolsa Brasileira, né? Que tem mostrado diversos estudos, diversas discussões relevantes de como que vai ser implementado na prática. Pode acompanhar o site do Ministério, pode acompanhar, por exemplo, a Cital também, que é um órgão emissor de títulos renováveis,
E, com certeza, acompanhar o site da BGI. A gente tem postado muita coisa relacionada a esse tema. Então, eu recomendo muito acompanhar o site da BGI, que lá tem muito material de comunidade também, para aqueles que desejam aprofundar no tema, né? Só para deixar o reforço, então, né, Rafa, a gente tem um artigo lá no site da BGI que fala exatamente sobre isso que a gente estava comentando aqui, que é a transição desse modelo de capitalismo de shareholders para stakeholders. Rafa, queria muito te agradecer pela sua disponibilidade, acho que foi um tempo muito proveitoso. Eu aprendi muito também aqui na nossa discussão. Espero que quem, né, esteja nos ouvindo aí também tenha aprendido muita coisa. Queria agradecer a você que está ouvindo a gente, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, seja pela plataforma de streaming que você esteja nos ouvindo. Deixe nos comentários o que você achou, sugestão de outros temas, dúvidas sobre a temática ESG, que a gente vai trazendo aí nos próximos episódios. Rafa, obrigado pela participação e até a próxima. Eu que agradeço o tempo, foi uma ótima discussão.